Olá, pessoal. Como eu prometi, eu estou fazendo a aula 5 de Direito Digital, que vai falar sobre negócios digitais. Então, na verdade, essas aulas eu estou dando para o pessoal mais de tecnologia da informação, mas se for alguém interessado, pode também utilizar como conhecimento, que é sempre bom, tá? Então, nessa aula a gente está falando sobre os negócios jurídicos. Meu nome é Karen Fanny Miller Gomes e a gente está no ano de 2024. Eu entendo que a gente tem trazido muitas coisas novas, inclusive, na área do direito e associando com a tecnologia. Quando a gente fala em negócios jurídicos, no primeiro momento eu quero colocar aqui para vocês que o negócio, ele é um ato humano, ele é voluntário, ele vai ter o objetivo de criar algum tipo de vínculo jurídico. Eu coloquei aqui como se fossem uma prateleira para você colocar diversas possibilidades. Então, indicar aí quais são as possibilidades dentro do seu negócio jurídico. A gente tem aqui dentro do negócio negócios que podem ser bilaterais ou negócios que podem ser unilaterais. Um negócio bilateral, um contrato de compra e venda. Unilateral, uma doação, por exemplo. Tá? Existem alguns outros negócios que são plurilaterais, que têm 3 ou mais partes envolvidas. Então, por exemplo, um exemplo é quando você tem um contrato de estágio, no qual tem a empresa que vai estar fornecendo estágio para você, a instituição educacional, que também é parceira nesse contrato aí de estágio, e você, que é o estagiário. Tem 3 pessoas. Outro contrato muito comum de ser plurilateral, um contrato de locação, na qual tem um fiador. Então, eu tenho o locatário, o locador e o fiador, 3 partes, tá? Existem contratos que são onerosos e outros que são gratuitos. O que isso quer dizer? Contrato oneroso é aquele que tem algum valor pecuniário, um valor envolvido na contraprestação daquilo que está se oferecendo no negócio. Já o gratuito, não, ele não tem nenhum tipo de contraprestação financeira, tá? Então, existem muitos negócios que são gratuitos e são válidos, continuam válidos. Já nós temos uma outra característica, que são os contratos solenes ou os contratos não solenes. Então, contrato solene é aquele formal, tem uma formatação específica, ele precisa ser escrito, tem assinatura, então ele tem toda uma solenidade e ele tem um rito específico, inclusive para se elaborar esse contrato, para assinar, para fazer até o aditamento, o seu cancelamento, exclusão. Os não solenes são aqueles informais. Então, eu fui aqui, comprei uma pipoca no pipoqueiro ali da frente. É um negócio que se aperfeiçoou? Sim, é um negócio que ele foi concluído, mas eu não assinei um documento de compra e venda com ele. Então, muitos dos nossos negócios no mundo aí, eles são negócios não solenes, informais. Existem os contratos que são impessoais e aqueles personalíssimos. Então, imagine que eu quero contratar a professora Karen, advogada, para advogar na minha causa. Então, é um contrato personalíssimo, você não está contratando uma equipe, você está contratando a Karen como advogada. Agora, a maior parte dos negócios que se aperfeiçoam no mundo comercial, eles são impessoais. Você contrata um escritório, você contrata uma equipe. Agora, quem vai trabalhar naquela equipe, talvez você nem tenha como saber só no momento. É o que acontece quando você tem um contrato educacional junto com uma instituição educacional. Então, olha que interessante. Nesse caso, você aluno, contratou com uma instituição um conteúdo. Agora, quem vai dar esse conteúdo, você não sabe. Está dentro da equipe, dentro das regras da própria instituição. Muito bem. A gente tem aqui eu tentei colocar aqui um outro PowerPoint, né? Um outro documento aqui que mostrasse a validade do negócio. O negócio ele precisa ser válido e o contrato ele precisa se revestir de validade. Então, lembrando que o contrato ele é um produto do negócio jurídico, principalmente bilateral, no qual eu tenho um acordo de vontade entre as partes. Eu tenho um comprador
e um vendedor. E eles entraram em acordo e esse contrato ele é só da forma escrita daquelas condições. Agora, tem as condições comerciais, mas existem também uma série de condições que são jurídicas, que elas já estão praticamente, elas já estão descritas como elas devem ocorrer dentro do Código Civil. Então, num contrato bilateral, por exemplo, todas as partes que têm alguma relação com esse contrato, elas precisam assinar. Não dá para eu falar, vou contratar o fulano, mas quem vai pagar é o Beltrano, e ele nem está sabendo disso. Não, na verdade, a relatividade aqui é exatamente isso. As partes que são relativas ao contrato, elas precisam estar cientes e dar anuência. Os objetos, além deles deverem ser possíveis, eles precisam ser lícitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não posso contratar para matar alguém. Né? Isso é um objeto ilícito. Eu não posso fazer, e se eu fizer, o contrato é nulo, essa cláusula é nula, tá? Os objetos, eles precisam ser possíveis também. Sempre pensando na ideia da possibilidade tecnológica, na possibilidade também de cunhos materiais. Então, hoje não é possível eu vender um terreno na Lua. Não sei no futuro, mas a ideia é que você consiga estabelecer objetos possíveis para que eles possam ser executados também, né? E se aperfeiçoarem. E outro ponto importante é que todo contrato ele precisa se revestir de boa fé e de probidade. Ninguém faz um contrato, assina um documento pensando em cancelar ele. A gente assina um documento que acha que vai cumprir. Pode acontecer em situações em que não há o cumprimento? Podem, mas a ideia é sempre fazer algo, pelo menos o direito brasileiro sempre entende que a boa-fé ela é inerente a qualquer tipo de negócio. A gente tem aqui, eu coloquei de uma forma bem simples para vocês identificarem as várias formas de contratação e de aplicação de uma validade de negócio dentro do mundo empresarial. Então, focando você como empresário, você pode ter um contrato junto com um organismo público, se você efetivamente for aprovado, né, passar por todas as fases dentro do processo licitatório, seja por concorrência pública, licitação, tem várias formas. Mas o produto desse processo licitatório, ele é um contrato administrativo que é feito por meio de um poder público de um lado e do outro lado um empresário, uma empresa. Ele tem uma lei específica, por isso que é importante, ele vai ter validade se ele atender essa lei específica, que é a Lei 8.666 de 93, é a Lei de Licitações. Ela teve uma série de alterações e inclusão de outras modalidades licitatórias, mas ela ainda está em vigor, né? Então, a gente fala que isso está dentro do direito administrativo. O empresário, ele também tem outros contratos que ele pode fazer, que é com um funcionário. Eu quero contratar um funcionário dentro do regime das leis de trabalho, né? Da consolidação das leis de trabalho, que é chamada CLT. A gente fala que esse tipo de documento e essa relação é uma relação trabalhista. No caso, eu tenho que ter, de um lado, uma pessoa, pode ser pessoa jurídica, pessoa física, mas do outro lado um funcionário, tem que ser pessoa física, né? Então, hoje a gente tem visto aí uma pejotização. O que é isso? Funcionários que estão saindo dentro dessa égide da legislação trabalhista e sendo contratados com, assim, como se fosse uma apresentação, como se fossem parceiros ou prestadores de serviço, mas na verdade eles são funcionários. Então, isso pode, se você demonstrar que houve aí algum tipo de tentativa de não oferecer para essa pessoa, né, esse prestador de serviço, todos os direitos e as garantias trabalhistas, isso pode apresentar aí um problema sério para a empresa que fez esse tipo de contratação. Então, dentro da égide dos direitos trabalhistas, direito do trabalho, a legislação
que é a CLT, que é uma legislação específica, eu tenho uma relação de trabalho e um contrato de trabalho com o funcionário. Existem outras características aqui, vocês não precisam se preocupar, ai, nossa, isso é uma definição muito clara. Não, aqui, na verdade, eu coloquei para fins didáticos, mas existem vários tipos de outros documentos, outros negócios que se aperfeiçoam dentro da relação com o empresário, em que são coisas muito pontuais. Então, eu estou colocando aqui como se dentro, não são só pessoas físicas, mas pessoa física, pessoa jurídica, mas um relacionamento muito pontual para algo específico. Eu dei um exemplo aqui de aluguel reforma. Eu tenho, o meu escritório e para que eu possa atender melhor os meus clientes, eu estou fazendo uma reforma. Eu contratei um paisagista, contratei um design de interiores, e para fazer uma reforma do mobiliário e da área aqui do meu escritório. Então, nesse ponto, é um contrato específico, ele não é um contrato inerente à minha relação comercial ou mercantil ou empresarial. Não, é uma coisa especial. Ele tem uma legislação específica, que na verdade é o direito civil, que atende ambos, né, tanto o mercantil quanto o civil, e é o Código Civil. Tá? Então, aqui é uma definição mais, uma classificação didática, ela não é tão importante assim. Os contratos que o empresário faz no âmbito das suas relações de negócio, então que trata do objeto pelo qual ele atua, então vou dizer, eu sou uma fábrica de sapatos. Se eu sou uma fábrica de sapatos, eu vou precisar comprar insumos, eu vou precisar comprar cola, eu vou precisar comprar um maquinário. Tudo isso são contratos mercantis ou empresariais, porque eles trabalham dentro do meu score, dentro exatamente o que é a cozinha do meu negócio, que é sapatos. Então, inclusive, o transporte desses produtos para outras empresas, até a parte de elaboração mesmo, né, a manufatura, que nesse caso é uma fábrica, não é uma manufatura, mas até a industrialização, o maquinário específico, tá? Então, todos esses são contratos que a gente colocou aqui como sendo contratos mercantis, também é a legislação civil, né? Tá dentro do direito civil, direito empresarial, e atua com o Código Civil, são contratos considerados mercantis. Existem várias outras espécies de contratos. Então, eu coloquei aqui algumas espécies com algumas características. Então, compra e venda, eu preciso ter de forma muito clara o preço, prazo e forma. Se é um contrato de distribuição, eu tenho várias formas. Quando eu falo de uma promoção de negócios, agência, mas tem outros, né? A franquia, que eu vou utilizar o nome, a marca ou o produto, e eu adquiro já o nome, marca e produto de uma forma integrada. O factoring, que é a venda dos créditos com uma autorização específica, a própria representação comercial, que ela pode ser realizada realizando os negócios de outras empresas. Tem muita fraude, tá? Nesse item específico de representação comercial, tome muito cuidado, mas é um tipo de contratos de transporte, seja bens, seja pessoas, mercadorias, contrato de leasing. Eu estou dando alguns exemplos. O leasing era muito comum quando eu faço a cessão da posse de um bem, seja veículo, imóvel, e eu utilizo, né? Eu faço essa cessão da posse de um bem. Bom, aqui quando a gente entra para falar sobre os contratos eletrônicos, veja, não é mais uma modalidade, é contrato de compra e venda ou contrato eletrônico. Não, aqui é uma forma. Então, um dos primeiros exemplos que a gente tem aqui, que é o contrato interpessoal, ele é um contrato eletrônico da seguinte forma: quando eu tenho uma negociação sendo feita, e essa negociação, ela utiliza o meio eletrônico, seja o e-mail, o WhatsApp, qualquer outra forma. Eu posso até pegar o próprio contrato, né, elaborado com aquelas cláusulas de direitinho, mandar pelo meio eletrônico, a pessoa pega aquilo, assina, né, pode reconhecer firme e depois devolve isso
por um meio eletrônico também. Essa é uma forma que é chamada de contratos interpessoais, contratos eletrônicos interpessoais. Existem outras formas que, se você for ver, ele vai sendo aplicada a tecnologia para automatizar cada vez mais esses documentos, não só os documentos, mas como o processo. Então, os contratos interativos, eles são muito mais dinâmicos, eles atuam com uma forma de se utilizar ajustes e feedbacks como uma etapa de projetos. Então, eu não tenho um produto acabado que eu assino e depois entrego para o outro assinar. Eu tenho um processo que ele, em todo momento, ele tem ajuste, assinatura, ajuste, aceite, feedback, ajuste, aceite, feedback. Por isso que ele é muito parecido com etapas de projetos, e eles são muito utilizados para quem desenvolve tecnologias, tá? Existem os contratos intersistêmicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma interação entre sistemas de computador. É quando eu entro, eu ainda tenho uma ação humana, mas eu entro lá numa plataforma digital e eu autorizo determinados processos automatizados. Veja que é diferente de um contrato inteligente. No contrato inteligente, ou os chamados smart contracts, eles são auto-executáveis. Então, é uma linguagem de programação por meio de um blockchain que vai fazer todo o desenvolvimento. Então, imagina que eu tenho aqui um estoque. E eu já programei no meu estoque que quando tiver apenas 10% daquele produto, ele vai mandar uma ordem de serviço para o fornecedor para comprar determinada quantidade e que aquele fornecedor já vai encaminhar, isso já é faturado e já é lançado dentro do sistema bancário. Veja, eu só fiz a linguagem da programação e ele faz de forma muito automatizada todos os processos, desde a contratação, mandar o pedido até a contratação sem nenhuma interação humana, tá? Então esses contratos eles têm sido cada vez mais utilizados dentro do ambiente empresarial. A partir daí, deixa eu ver se a gente consegue passar. E a gente também consegue ver outras formas de classificar os contratos eletrônicos. Então, a Patrícia Peck Pinheiro, ela faz uma classificação dos contratos eletrônicos como sendo contratos tipo, são aqueles de adesão, em que eu só preencho um formulário, eu não posso negociar nenhuma cláusula. E os contratos específicos, que eles são realizados caso a caso. Então, eu preciso ter algum tipo de conhecimento jurídico para conseguir trabalhar com esses itens. O contrato tipo, não, ele é um contrato de adesão, então pode até ter alguma cláusula abusiva. E aí, a gente termina só essa parte de negócios, a gente vai depois trabalhar outros itens, tá bom? Então, um beijo. Foi um pouquinho mais do que eu imaginava, mas acho que funcionou.